Sabe, por muito tempo, o som do transporte público no Brasil foi um só, né? Aquele ronco do motor a diesel, a fumacinha saindo do escapamento. Mas olha, quem anda pelas grandes cidades já deve ter percebido. Tem algo diferente no ar. Um som novo, ou melhor, a falta dele. Tem uma revolução silenciosa acontecendo, e ela veio de bem longe. A diferença uau, é enorme. É quase da água para o vinho. De um lado, a gente tem aquele ônibus que treme o chão com aquele cheiro forte de diesel. Do outro, um veículo que praticamente desliza pela rua, sem barulho, sem fumaça e ainda por cima com ar-condicionado, Wi-Fi. Essa mudança toda na experiência de milhões de pessoas tem uma origem bem específica: a China. E não é só uma mudança para os passageiros, não. Pense em quem passa o dia inteiro ali. Para os motoristas, a coisa é ainda mais profunda. Esse relato de um motorista que fez a troca do diesel para o elétrico diz tudo. Menos vibração, não precisa trocar marcha, menos barulho o dia inteiro. É uma mudança que vai muito além da ecologia, sabe? Ela mexe com a qualidade de vida de quem está no batente. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso, porque essa história é bem maior do que parece. Não estamos falando só de conforto. A gente está falando de uma transformação em uma escala industrial, um movimento super estratégico que está redesenhando o transporte público no Brasil, e os números, olha, são de cair o queixo. Para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a gigante chinesa BYD produziu em 600 chassis de ônibus elétricos na fábrica deles em Campinas, São Paulo. 600, um número que já é bem grande e que com certeza ajudou a dar o pontapé inicial nessa transição toda. Agora, segura essa. A projeção da mesma empresa é fazer o dobro disso, ou seja, 1.200 chassis, só no ano de 2026. Em um único ano. É o que eles chamam de crescimento chinês, sabe? Uma aceleração absurda que mostra que a fase de teste já acabou. O jogo agora é pra valer. E não é só a BYD que está nessa. A empresa está planejando um complexo industrial gigantesco com capacidade para 7.000 chassis por ano. Ao mesmo tempo, a concorrente TVX Ager já anunciou 11 milhões de dólares para montar a própria fábrica aqui. O plano é bem claro: usar o Brasil como uma base, uma plataforma para dominar o mercado de ônibus elétricos no continente inteiro. Essa expansão toda parece uma notícia incrível, né? Transporte limpo, moderno, um monte de investimento. Mas como é que um crescimento tão gigantesco assim é possível e tão rápido? Qual é o custo real por trás dessa modernização? É exatamente aqui que a história começa a ficar um pouco mais complicada. Bom, aqui está o pulo do gato. A questão central. Um ônibus elétrico pode custar mais de 3 vezes o preço de um modelo a diesel. Para uma empresa de transporte que precisa renovar uma frota inteira, essa matemática simplesmente não fecha. A não ser que tenha uma peça-chave nesse quebra-cabeça. E essa peça é o subsídio. De forma bem simples, é quando um governo coloca dinheiro numa indústria para que ela consiga vender seus produtos por um preço bem mais baixo. Um preço quase artificial. Com isso, ela ganha mercado de concorrentes que não têm essa mesma ajuda, né? E, globalmente, quando o assunto é subsídio, que acaba gerando algum tipo de ação comercial, a China é a grande protagonista. De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria aqui do Brasil, quase 36% de todas as medidas compensatórias do mundo, que são basicamente ações para combater subsídios, foram contra produtos chineses. É mais que o dobro do segundo lugar. E a forma como esses subsídios funcionam é bem interessante. Investigações no mundo todo já identificaram pelo menos 5 jeitos principais que o governo chinês apoia as suas empresas. Vai desde isenção de imposto e matéria-prima a preço de banana, até empréstimo com juro camarada e dinheiro vivo na conta para quem exporta. Então, o ponto crucial é esse. Se uma empresa recebe toda essa ajuda para competir, como é que fica quem está jogando com as regras normais do mercado local? Vamos ver o que a indústria brasileira, que está sentindo essa competição na pele, tem a dizer sobre isso. Essa imagem aqui diz muito, né? Ela ilustra perfeitamente o tamanho da máquina de exportação da China. É uma operação logística e industrial gigantesca que, segundo a indústria aqui do Brasil, é movida por uma política de Estado bem agressiva para conquistar mercados estratégicos, como o de ônibus elétricos por aqui. A acusação aqui é bem direta. O James Bellini, que é presidente do Conselho da Marco Polo, a maior fabricante de carrocerias de ônibus do Brasil, ele usa a palavra dumping. Dumping é quando se vende um produto por um preço menor que o custo de produção. Ele afirma que as empresas chinesas ganham uma espécie de cashback do governo delas para cada veículo que exporta. E aqui a gente chega no centro do conflito. De um lado, o lobby chinês argumenta que precisa de isenção de imposto de importação
porque a indústria brasileira não daria conta da demanda. Do outro lado, fabricantes como a Marco Polo respondem: opa, peraí, a gente pode. Já temos a tecnologia, a capacidade, e estamos prontos para produzir aqui mesmo. Isso tudo nos leva a uma verdadeira encruzilhada. A decisão do Brasil não é só sobre qual ônibus comprar. É uma decisão estratégica sobre o futuro da nossa própria indústria, sobre a geração de empregos aqui e sobre o desenvolvimento de tecnologia nacional. E esse movimento todo faz parte de um plano muito maior. A China não está só vendendo ônibus, ela está executando uma estratégia de longo prazo para mudar completamente o seu perfil econômico. As projeções mostram essa virada clara, saindo de uma economia de indústria pesada para se tornar uma potência em serviços e, o mais importante, em tecnologia de ponta. A meta é muito clara: deixar de ser a fábrica do mundo de produtos baratinhos, as tais quinquilharias, e passar a ser um concorrente de igual para igual das economias mais avançadas. Competir em setores como biotecnologia, equipamentos industriais e, claro, veículos elétricos. Os ônibus que chegam ao Brasil são uma peça nesse grande tabuleiro global. Então, a gente volta à nossa pergunta inicial. O Brasil está, sem dúvida nenhuma, ganhando uma frota de ônibus mais limpa, mais silenciosa, mais moderna. Isso traz benefícios claros para o meio ambiente e para a sociedade. Mas a questão que fica no ar é: ao abraçar essa revolução, quem é que está realmente no controle do caminho que o país vai seguir? É uma pergunta que vale a pena pensar.